Acabou de começar, amor. O que você precisa? Tô indo aí. Rapidão, galera. Já volto aí. Sacanagem, né? Boa noite, galera. Vamos começar a segunda parte da nossa aula de tríade felina que a gente começou ontem. Compartilhem isso pra gente ter várias pessoas aqui assistindo a gente. Vamos nessa. Eu vou esperar só um minutinho pro pessoal entrar, senão eu já vou começar a aula com quem tiver aí, tá? Tira print aí da página, posta no seu story, chama a galera. Que eu não vou esperar o pessoal não. Tanana. Ô Pedraquino, um salve, meu amigo. Agradecer novamente aí todas as pessoas que estão mandando energia positiva pra mim. Realmente, pra quem ainda não sabe, eu fui realmente, fechou o diagnóstico e eu e minha esposa estamos sim com Covid. Mas tá todo mundo bem. Tá só com sinal de gripe forte mesmo. Isso. Bom, não vou esperar mais muito não, pessoal. Quem tiver aqui tá, quem não tiver vai perder o conteúdo. Vamos nessa. Que a gente é grande, tríade, né? Ontem a gente ia falar de tríade, só deu tempo da gente falar de pancreatite. Vamos falar de colangite, colangiohepatite, depois a gente fala de doença inflamatória intestinal. Então, vamos nessa. Ontem a gente falou que a tríade é um acometimento simultâneo de doença inflamatória intestinal no paciente, colangite barra colangiohepatite e pancreatite. A gente desmistificou bastante a situação da termologia da doença inflamatória intestinal. Lembrando que qualquer inflamação intestinal pode acarretar em um processo de tríade, ou seja, você pode ter pacientes que têm uma gastroenterite por algum outro motivo, gastroenterite bacteriana, uma gastroenterite alimentar, por exemplo, e isso se exacerbar e fazer um processo de tríade, tá bom? Porque quando eu falo colangite, a gente fala colangite barra colangiohepatite, porque a gente tem os ductos biliares extrahepáticos e os intrahepáticos. Então a gente tem uma ligação da vesícula biliar, o pâncreas e o intestino, certo? Só que inevitavelmente a gente tem os ductos biliares intrahepáticos. À medida que você tem uma exacerbação desse processo de colangite, isso começa a se exacerbar, os ductos biliares intrahepáticos já vão começando a ficar afetados. E não tem como você ter um processo inflamatório ali nos ductos biliares intrahepáticos e isso não afetar o parênquima hepático, o fígado em si. Então, é fato que os animais com colangite, inevitavelmente, se não tratados, esse quadro vai sim progredir e desenvolver uma colangiohepatite. Uma pessoa acabou de descer uma abinha do WhatsApp aqui, que o pessoal me perguntando onde é que está a primeira parte que foi ontem, pessoal. Na hora de compartilhar no IGTV, bugou aqui o Instagram e eu não consegui compartilhar no IGTV, tá? Então, mas eu consegui subir para o YouTube. Então, se vocês entrarem no YouTube, Dr. Luiz Medicina Felina, a live de ontem tá lá. Essa aqui eu vou deixar no IGTV e vou lá colocar no YouTube também. Beleza?
Lembrando o seguinte, essas lives todas, para essas lives ficarem disponíveis só por 7 dias. Mas eu disse, enquanto a gente estiver de quarentena, eu vou deixar essas lives por tempo indeterminado. Então vocês têm muito tempo ainda para assistir muitas das lives. Vamos nessa então falar sobre os tipos de colangite, tá bom? Então quem tiver alguma dúvida da aula passada, assiste lá a live de pancreatite. Se ainda tiver dúvida, vocês me mandam. A gente tem 3 tipos de colangites. As colangites supurativas ou colangites agudas. Essas colangites, pessoal, são as principais colangites que a gente tem nos pacientes, tá bom? Que são processos causados por infecção, processos causados por bactérias. Luiz, mas de onde vêm essas bactérias? Bom, a gente tem que lembrar que a flora, a microbiota intestinal do gato é infinitamente maior ali no duodeno do que cão e o ser humano. Então, você tendo uma desregulação dessa flora, você pode facilmente ter uma ascendência de bactéria do intestino que coloniza a vesícula biliar, tá bom? E a partir da vesícula biliar ela já passa para os ductos intrahepáticos e vira uma colangiohepatite. Então, esse tipo de colangite que é causada por bactérias ascendentes, a gente chama essa colangite de colangite aguda, colangite neutrofílica ou colangite supurativa. A gente tem essas 3 nomenclaturas. Hoje em dia a gente usa mais a colangite neutrofílica ou aguda, tá bom? Para falar desse tipo de colangite causadas pelas bactérias ascendentes. Luiz, qual que é a principal bactéria patogênica que a gente tem? Bom, a gente sabe que a gente tem milhares de bactérias aí no intestino, mas aí a gente tem como principal bactéria patogênica ali a Escherichia coli. Pode ser alguma outra bactéria que tem ali, Proteus, Enterobacter, né? A gente sabe que tem milhares de famílias de bactérias, as espécies de bactérias aí no intestino. Mas a principal, a mais patogênica, é a Escherichia coli nessa situação e em outras situações, como por exemplo, cistite infecciosa em gato, a principal também vai ser piometas em gato, as principais bactérias isoladas também são Escherichia coli, por isso que a gente usa tanto a amoxicilina com clavulanato na medicina felina, pessoal, porque realmente é um antibiótico de excelente escolha para matar Escherichia coli. No cão a gente tem bastante, a gente utiliza muito a enrofloxacino para isso. Só que a gente evita um pouco usar a enrofloxacino em gato. Quer dizer que não pode, pessoal. Sempre gosto de desmistificar muito isso. Luiz, eu não quero usar amoxicilina com clavulanato. Eu quero usar uma quinolona. Eu posso usar um enrofloxacino? Poder usar a enro em gato, pessoal, pode. Qual que é o problema? Se você usar a enrofloxacino no máximo dose 5 mg por quilo por dia, por via oral no gato, você não vai ter problema, tá bom? Contudo, se você usar por muito tempo, por via endovenosa, situações que aumentam consideravelmente a dose plasmática do enrofloxacino, aumenta o risco de você ter um problema de degeneração de retina. E aqui, situações de colangite, pessoal, colangiohepatite, a gente utiliza um tempo muito prolongado de antibiótico. São 4 semanas, no mínimo, de antibiótico terapia. Então é um tempo muito prolongado, certo? Então se você se arriscar a usar uma enrofloxacino por um período tão prolongado, aumenta consideravelmente a probabilidade de você ter um efeito colateral, uma degeneração de retina. Por isso a gente não usa, tá bom? A enro no caso dessas situações. Ciprofloxacino, pessoal. O cipro em gato, ele tem uma baixíssima absorção por via oral e tem uma baixa distribuição. Então a gente não usa a ciprofloxacina no gato, tá bom? Só que aí a gente tem a marbofloxacino. A marbofloxacino é um antibiótico excelente, atuação em gram negativa. É muito forte, então é um excelente antibiótico para você usar ali nas bactérias do trato gastrointestinal. Só que a marbofloxacina é um antibiótico mais novo, tá bom? Então é interessante a gente deixar a marbo para uma carta na manga. Vamos usar a amoxicilina com clavulanato primeiro, tá? Que é um antibiótico que a gente tem mais antigo e que pega bastante essas situações. Luiz, o metro é bom? O metro a gente tem que tomar cuidado, porque o metro não é bom contra Escherichia coli, tá? Que é a principal bactéria que a gente tem ali. Se eu estou na internação, eu posso usar uma ceftriaxona?
poder, você realmente pode, mas não precisa usar um antibiótico tão forte nessa situação. Vai a mesma coisa. Vamos usar Amox primeiro, depois a gente pega situações de usar antibióticos mais recentes, principalmente a ceftriaxona, que é um antibiótico muito forte. Tá bom? Então a gente tem que pensar nisso na hora de usar o antibiótico, a gente vai repetir isso lá na frente, mas lembrando da questão das bactérias ascendentes, tá bom? Uma coisa interessante, já que eu já falei do marbofloxacino, pessoal, é lembrar que o Marbopet que a gente tem hoje, ele não tem indicação em bula para gato, mas a gente já tem estudos sim que prova que a gente pode usar a marbofloxacino para gato. O problema é que para alterar a bula de uma medicação, pessoal, é muito difícil. E aí quando lançou a medicação a primeira vez, a bula estava só para cão, então dificilmente a empresa vai mudar essa bula só para colocar lá que pode usar em gato, sendo que envolve um processo judicial enorme para poder alterar a bula de uma medicação, tá bom? Então a gente falou da colangite supurativa, neutrofílica ou aguda, causada por infecção. Quando a gente tem as colangites crônicas ou não supurativas, pessoal, toda vez que você pensar em colangite crônica, não supurativo, você vai pensar sempre em processos de colangite que esse animal já teve durante a vida. A grande questão é que alguns pacientes já têm ao longo da vida tantos processos de colangite, tem tantos processos de inflamação de vesícula e de ductos biliares, que isso acaba se tornando crônico, principalmente que você começa a ter fibrose aí dos ductos biliares, certo? De tanto que esses processos acontecem. Então é muito comum a gente ter animais idosos, na verdade não, muito comum não, a gente ter animais idosos que já passaram por vários processos de tríade, de colangite, muitas vezes alguns processos são assintomáticos e a gente não percebe isso. E esse paciente tem lá obstruções de ducto biliar, fibrose, e você vê que esse paciente é sempre levemente ictérico, as enzimas hepáticas desse paciente são sempre elevadas, e esse paciente às vezes tem um vômito crônico, e isso, pessoal, esse tipo de colangite é normal do gato idoso, não é o tipo de colangite que você vai ter no gato jovem, tá bom? A gente sabe que também pode ser uma consequência de um animal que teve a colangite linfoplasmocitária, que é a colangite linfocítica, que é uma colangite de caráter autoimune, tá bom? É interessante isso. Luiz, como que eu diferencio certinho se eu vou fazer se é uma colangite linfocítica aguda ou se é uma crônica? E a gente vai falar mais na frente, mas muitas vezes, pessoal, a gente precisa de biópsia hepática para poder diferenciar isso, porque o tipo de célula que tem ali é diferente, tá bom? Então a gente tem também a linfocite aguda, a crônica, e a gente tem a linfocítica ou linfoplasmocitária. Hoje o que a gente usa é a colangite linfocítica, que na verdade é um acúmulo de linfócito em volta dos ductos biliares, é um processo de caráter imunomediado, tá bom? E esses pacientes têm que tomar corticoides, ciclosporina, drogas imunossupressores durante um longo período. E aí a gente tem um grande problema, pessoal, que essas colangites, quando elas são linfocíticas, por sorte não é comum você ter esse tipo de colangite, mas a resposta a antibióticos, a drogas imunossupressoras é muito ruim. Dificilmente você resolve isso só, por exemplo, com uma prednisolona em dose imunossupressora. A gente tende a ter que usar associação de drogas imunossupressoras, e normalmente é mais grave esse processo. Então, como eu falei para vocês, deixar aqui meu computador aqui para não ter risco de eu esquecer nada que eu tenho que falar. Esse processo sempre começa ali nos ductos biliares extrahepáticos e ele progride para os ductos biliares intrahepáticos e desenvolve uma colangiohepatite. A colangite, vamos falar um pouco mais da mais comum que a gente tem, que é a colangite aguda ou neutrofílica ou supurativa. Vocês vão ver que a idade que ela acontece é um período prolongado, a média de idade do paciente que desenvolve, de 1 a 9 anos. Né? Então, você pode pegar pacientes jovens a pacientes já quase idosos que desenvolvem esse tipo de colangite. A partir depois disso, já é mais difícil. Vocês vão ver que a colangite crônica é a partir de 9 anos.
tá bom? Então é uma infecção dos ductos biliares intra e extrahepáticos. Deixa eu arrumar aqui minha câmera aqui rapidinho. E se você faz uma biópsia desse fígado, você vai ver que vai ter um acúmulo de neutrófilo ali em volta dos ductos biliares. Muitas vezes você tem células em fagocitose, por exemplo, tá bom? E a principal causa são as bactérias ascendentes do intestino que colonizam essa vesícula biliar, e aí depois você tem difunde para os ductos intrahepáticos. E aí, pessoal, eu já falei isso na aula de tríade ontem, que a gente começou a falar de pancreatite, que é sobre o caminhão cheio de japonês, que os sinais clínicos do gato com colangite são sinais clínicos bem inespecíficos, tá bom? Olha só, anorexia, prostração, febre é variável, vômito é um sinal clínico muito comum, mais de 50%, segundo o estudo que eu estou lendo aqui. E icterícia, olha só que interessante, icterícia na colangite é pouco frequente, mas quando ela acontece, ela tende a ser leve. Então, pessoal, é muito difícil você pegar um gato com colangite que ele chega assim extremamente ictérico pra gente. Só se normalmente ele já desenvolveu uma tríade grave, uma colangiopatite grave, ou então entrou em lipidose hepática por causa dessa colangite. Mas, em geral, os animais com colangite não têm icterícia, e é um problema muito sério. Porque lembra que eu falei para vocês da bilirrubina ontem, pessoal? Se você pedir bilirrubina para esse cara, a bilirrubina vai estar aumentada, porque a bilirrubina aumenta em processos desses pacientes que têm processos hepáticos antes do gato ficar ictérico. A bilirrubina não é aquele negócio, a bilirrubina começou a aumentar e fica ictérico. Você tem que ter um aumento considerável de bilirrubina para eu começar a depositar nos tecidos. Então é interessante, eu sempre falei para vocês, gatos com sinais inespecíficos, pede a bilirrubina, porque é muito comum até mesmo na pancreatite, certo? Olha só esse estudo, eu estou com um estudo aqui de 2016, um estudo relativamente recente, que chegou na conclusão que o seguinte, 50% dos pacientes que têm a síndrome colangite, colangiohepatite, vão desenvolver tríade. Então, olha o tanto que é importante, a gente sabe que a importância do paciente que tem colangite para desenvolver tríade. Então, esses pacientes, quando não tratados, a probabilidade deles desenvolverem tríade, cara, é de 50%. Ou seja, gatos que desenvolvem tríade, a probabilidade de tudo isso ter começado lá na vesícula é muito grande, é de 50%. Então, a gente não pode negligenciar esses processos de colangite, tá bom? Aqui, quando a gente fala do diagnóstico, pessoal, é muito interessante quando a gente fala de colangite neutrofílica, porque muitas vezes a gente fica esperando quando fala de infecção, né? Toda vez que fala de bactéria, a gente pensa em leucocitose, desvio à esquerda. Só que nesse caso, aqui na colangite, assim como na infecção de urina, na cistites, os leucócitos não aumentam. Você pode ter aqui nesses casos leucocitose, desvio à esquerda, sim, mas isso não é patognomônico, isso não é uma coisa que você encontra assim sempre nesses pacientes. Assim como gatos que têm cistite, infecção de urina, mas que não virou uma pielonefrite, esses pacientes você faz um exame de urina, às vezes faz cultura, dá positivo, mas pô, o leucograma desse paciente está normal. Então não fique esperando dar uma leucocitose ou dar um desvio à esquerda para você resolver entrar com antibiótico terapia nesses pacientes quando você fecha o diagnóstico, tá bom? Isso é interessante. Agora, quais são os exames mais comuns de você encontrar aumentado nessas bilirrubinas, nas enzimas hepáticas? Pessoal, primeiro a bilirrubina, que se esse paciente não fica ictérico, e se você tem inflamação dos ductos biliares, você vai ter uma obstrução dos ductos biliares de qualquer maneira. Então você tem aumento de bilirrubina nesse paciente, mesmo que ele não fique ictérico, tá bom? Então as duas enzimas que mais marcam o paciente com colangite é a gama-GT e a bilirrubina, tá bom? Você tem aumento de gama-GT e de bilirrubina.
Contudo, olha que interessante, se esse paciente, se o processo exacerba e ele vira uma colangiohepatite, você vai ter inflamação dos ductos intrahepáticos e vai ter inflamação de hepatócito. Então, na hora que você tem uma colangiohepatite, você já tem o aumento das enzimas de forma geral. Lembra que eu falei para vocês ontem que pacientes que têm aumento simultâneo de gama-GT e fosfatase alcalina têm grande probabilidade de ter ou pancreatite ou colangite? Presta atenção aqui, a gente falou da importância dessas enzimas ontem e olha como a gama-GT é importante aqui. Só que dificilmente a gente vai pegar um animal que está só com colangite. Normalmente a gente pega ele já no estágio, nem que seja iniciando uma colangiohepatite. Mas não esquece, pessoal, de pedir a bilirrubina nesses pacientes que não estão ictéricos. Qual que é a grande questão? Ontem gerou muita polêmica. Depois que o paciente está muito ictérico, deixa eu explicar para vocês. Depois que ele já está inteiro ictérico, se você pedir bilirrubina para saber se a bilirrubina vai estar alta, não adianta. Se ele está ictérico, você tem hiperbilirrubinemia. Mas fala, Luiz, eu vou pedir a bilirrubina para ver a não conjugada e a conjugada para ver onde que está o problema. Isso não tira a necessidade de você pedir um hemograma para ver se esse paciente está tendo hemólise e pedir um perfil hepático para saber onde que está o problema dentro do fígado. Então, você pedir a bilirrubina para um animal que está extremamente ictérico, não tem necessidade, tá bom? A gente pede a bilirrubina, tem que ser antes, tá bom? Quando você pega aquele gato que já está todo ictérico, parecendo um Minion, também é jogar dinheiro do tutor fora. Não quer dizer que você não possa fazer, você pode fazer sim. Contudo, a questão é que não tem porquê, não dispensa a necessidade de você fazer os outros perfis hepáticos, nem um hemograma para saber se você está tendo hemólise, tá bom? E aí perguntaram assim, doutor, o mecanismo ocorre no caso de platinossomos também, esse mecanismo? Pessoal, o platinossomos, ele é complicado porque ele vai aumentar tudo, porque ele fica nos ductos biliares intra e extrahepáticos e ele causa uma inflamação de forma geral. Tá bom? Então, platinossomos você vai ter um aumento geral das enzimas, ALT, fosfatase, gama-GT, só que dependendo de onde está tendo mais inflamação, pode ter mais uma, menos outra, não é nada assim, sempre vai ter mais fosfatase, sempre vai ter mais gama-GT, tá bom? Não tem isso, tá? Mas vai ter um aumento difuso das enzimas, como se fosse uma colangiohepatite já. E aí, o diagnóstico, pessoal, você faz pelos exames, né, que você faz e pela clínica do paciente, mas para confirmar mesmo, a gente precisa da biópsia. E a biópsia lá você vê os neutrófilos em volta dos ductos. Agora, um exame que também é indispensável numa situação como essa é a ultrassonografia. O ultrassom, várias vezes você vê os ductos biliares intra e extrahepáticos, você vê engurgitamento desses ductos. Agora eu estou com umas fotos aqui no computador, vou virar aqui para ver se dá para ver. Então você percebe essa aqui, deu para ver, ficou bom. Isso aqui é uma vesícula biliar e você vê aqui que você tem um espessamento aqui da parede, tá bom? Então aqui é um animal, pensa, um animal de 3 anos que tem um espessamento aqui de parede aqui, então isso aqui provavelmente é uma colangite neutrofílica, tá bom? Isso aqui é um diagnóstico mais tranquilo. Eu tenho uma biópsia aqui. Se você pegar a biópsia aqui, você tem um ducto biliar, tá bom? Cheio de neutrófilo, tá bom? Em volta aqui desse ducto. Então é característico de colangite neutrofílica. Luiz, você sempre pede biópsia nessa situação? Não, pessoal. Normalmente a gente pede biópsia quando você tem pacientes em situações como essas, não responsíveis a tratamento ou refratários a tratamento, tá? E que aí pode ser de caráter autoimune ou então você pode ter uma bactéria resistente. Então toda vez que você for fazer biópsia de fígado, suspeitando disso, você já tem que aproveitar e mandar fazer uma cultura de bile. Por que normalmente não é necessário? Porque os pacientes respondem bem. E respondem bem a antibiótico terapia à base de amoxicilina com clavulanato. Pessoal, sério, gato com processo de colangite, colangiohepatite, parece que é mágica. Eu não estou brincando. Ele está na internação, sem comer, vomitando, com febre, lá levemente
ictérico, um pouco mais ictérico às vezes, você vai e começa a antibiótico terapia à base de amoxicilina com clavulanato. Tem animal que 2 dias depois, pessoal, já volta a comer. Então assim, uma coisa que é muito boa da colangite neutrofílica é que a resposta dela à antibiótico terapia é muito boa. Tá bom? Então, se você está suspeitando de colangite neutrofílica, você já começou antibiótico e já tem uns 3, 4 dias, por exemplo, esse paciente não está melhorando, dá uma investigada se não tem mais alguma coisa, se esse paciente não desenvolveu uma tríade, o que piora um pouco o quadro, se esse paciente não pode ter uma bactéria resistente, ou então se esse paciente realmente está com tríade. Se realmente está com colangite, às vezes você pisou bola, às vezes ele está com patinosomise, ou então ele está com lipidose hepática, às vezes você deu uma pisada na bola. Nem sempre esses pacientes respondem tão rápido, mas a maior parte das vezes esses pacientes respondem muito rápido. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque antes de eu entrar de quarentena, agora que eu peguei Covid, eu estava tratando um paciente que internou, beleza, deu colangite, paciente levemente ictérico, aumento de gama-GT, de bilirrubina, não, tá? Bilirrubina, gama-GT e não tinha aumentado ainda fosfatase e ALT, tá bom? Fez ultrassom, o ultrassom, a vesícula biliar não estava espessa. Olha só que interessante isso aí. Esse foi um caso que me intrigou por conta disso. A ALT e a fosfatase não estavam aumentadas, mas quando a gente fez o ultrassom, a vesícula biliar não estava espessa, mas os ductos biliares intrahepáticos já estavam começando a ficar engurgitados e apresentar inflamação. Normalmente, quando chega lá no fígado, essa ingurgitação, essa inflamação, já tem extravasamento de fosfatase e ALT. Só que o que eu acredito que aconteceu nesse caso? Eu peguei bem no começo, estava começando a inflamar lá dentro do fígado. Por isso que quando eu fiz o exame de sangue, não teve extravasamento de ALT, de fosfatase, nem de ALT. Então é interessante a gente ficar de olho um pouco nessa situação. Porque eu até cheguei a questionar, mas fui lá, liguei no laboratório, conversei, ó, isso assim assado. Não, realmente é esse exame desse paciente mesmo. Então, confirmou, tá bom? E aí, eu comecei a antibiótico terapia, à base de amoxicilina com clavulanato para esse paciente e metronidazol. Interessante que o hemograma também não tinha leucocitose nem desvio à esquerda. Pessoal, eu não tô brincando. 2 dias esse paciente voltou a comer sozinho. Luiz, e até lá? Então, até lá você tem que dar um suporte nutricional, tá bom? Uma coisa que é interessante também, pessoal, tá bem? Eu acho bom deixar aqui para não ter jeito os slides, para não ter jeito da gente esquecer nada. Esse paciente sente uma dor muito severa. Então, pacientes que têm esse complexo colangite, colangiopatite, a gente tem que nos primeiros dias fazer uma analgesia mais forte nele. O que eu costumo fazer? Eu entro com metadona primeiro, 0,2 mg por quilo, de 6 em 6, e aí no primeiro dia, depois das primeiras 24 horas, eu vou tentando tirar a metadona, põe o tramadol. Ah, a paciente voltou a sentir dor, volta para metadona. Não, o tramadol está segurando. Então, beleza. Eu gosto de usar tramadol de 1,5 a 2 mg por quilo. Ah, o tramadol está segurando? Beleza. Ah, Luiz, teve dipirona, você faz? Só em caso de febre. 12,5 mg por quilo em caso de febre. Eu não deixo de horário, tipo de 12 em 12 horas certinho, tá bom? Primeiro que você mascara a febre do paciente. Às vezes ele vai desenvolver febre, mas não tem febre porque você está dando a dipirona direto. Segundo, porque a gente tenta evitar, né, ficar usando dipirona demais assim em gato. Agora vamos falar da colangite não supurativa ou crônica, que são colangites, como eu falei para vocês, de idade média de 9 anos. Quer dizer, já é um paciente mais idoso e que normalmente vai ter tido processo de colangite, processo de tríade ao longo da vida. Às vezes, o veterinário não diagnosticou essa tríade, foram coisas assintomáticas. Lembra que eu disse para vocês que é um caminhão cheio de japonês? Então muitas vezes esse paciente tem sinais inespecíficos, vai para internação, toma antibiótico, às vezes o veterinário não descobriu o que é, vou passar antibiótico e fiquei com medo, faz um tratamento de suporte e ele melhora. A grande questão é que a amoxicilina por clavulanato é um antibiótico muito genérico, né? E que pega muito bem esse caso aqui. Então o pessoal passa muito, eu brinco que o veterinário tem um grande problema, que quando ele não sabe o que é, ele passa o Sinulox. Na medicina felina o pessoal passa a doxiciclina. Eu não sei porque passa muito doxiciclina. Então se você passa o Agemox aqui, o amoxicilina, o Sinulox, para esse paciente aqui, ele vai ter uma melhora.
tá bom? E aí acontece isso várias vezes ao longo da vida, e aí esse paciente tende a ter uma colangite crônica. Qual que é o problema? Se você passar um antibiótico aqui por 7 dias vai resolver? No começo vai, mas pouco tempo depois, se for colangite supurativa mesmo, ele vai voltar a ter, porque você precisa de uma antibiótico terapia muito longa. Então você faz por 7 dias, esse paciente melhora, daqui 1 mês, 2 meses, ele vai ter esse processo de novo. E aí você trata por 7 dias, e aí começa a ter a fibrose dos ductos biliares, começa a ter remodelamento e você tem a colangite crônica, tá bom? Então é quando você tem inflamações crônicas com remodelamento dos ductos biliares, tá bom? Do sistema hepatobiliar de forma geral. O que é interessante, pessoal, é que esse paciente, ele normalmente ele come pouco, ele é anorexo, ele é prostrado, ele tem vômitos. Esses vômitos não são frequentes, mas ele tende a vomitar mais, certo? Ele pode ter febres e a icterícia dele é uma icterícia crônica. Então, às vezes, você pega um paciente que, nossa, que coisa mais boa, Pamela, quanto tempo, nossa, beijo do coração, saudade, se eu pudesse te abraçar, mas eu tô com Covid, eu não posso. Mas eu tô com muita saudade de você, de verdade mesmo. Depois, quando passar isso tudo, vai lá na clínica pra gente conversar, pôr o papo em dia. Então é um paciente, pessoal, que vai ter uma icterícia crônica, porque você vai ter um remodelamento ali, uma fibrose dos ductos biliares, certo? Intra e extrahepáticos. Quando isso acontece de uma forma absurdamente exacerbada, a ponto de às vezes você fazer uma ultrassonografia no paciente, a vesícula biliar dele está extremamente gigante. Por causa dessa fibrose, é a situação que eu disse ontem para vocês, que a gente tem que fazer aquela cirurgia que você liga a vesícula biliar no intestino para você ter local de escape da bile, tá bom? Lógico, pessoal, isso aí normalmente é processos crônicos. Na cirurgia, você tenta desobstruir o ducto primeiro, quando não dá, você faz. Uma experiência pessoal minha, às vezes que eu tentei desobstruir o ducto, a maior parte das vezes eu não consegui e eu tive que fazer a cirurgia, fazer a ligação da vesícula do intestino. Eu falo não, né, eu cirurgião, porque é uma cirurgia muito difícil. Isso aí, cara, é para quem é cirurgião experiente mesmo, é para quem é cirurgião bom para fazer uma cirurgia dessa aí. Não é uma OSH não, tá bom? Então tem que levar em consideração que tem essa situação da icterícia crônica. Uma coisa que é interessante, deixa eu colocar aqui mais uma fotinha para você. Pessoal, esses pacientes, às vezes eles nem parecem que estão doentes, de tanto que é normal. Ele já vomita muito normalmente, o proprietário já acostumou com aquilo, ele já é meio amarelinho mesmo, o proprietário já acostumou com isso. A grande questão é que às vezes esse processo pode reagudizar, principalmente porque muitas vezes ela foi maltratada a vida inteira. Então muitas vezes o animal cheio já tem uma colangite crônica e ele vem para você porque ele reagudizou. E aí o processo, pessoal, é o mesmo do processo crônico. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, me desculpem. Pessoal, o Ursacol tem muita função nos processos de colangite. Se você não tem obstrução de ducto biliar, esse paciente se beneficia muito com o Ursacol, tá bom? Então é muito bacana você usar o Ursacol nesses pacientes que têm colangites, beleza? E se você teve também uma colangiohepatite, tá? Nessa série de colangiohepatite, aí você se beneficia bastante com o SAMe, que é o S-adenosilmetionina. Então, coloca no tratamento de vocês aí também o Ursacol e o SAMe. No tratamento aqui da colangite crônica, a gente usa o Ursacol também. Usa, pessoal, se você tiver certeza que você não tem obstrução de ducto biliar, aí você não pode usar, tá bom? Isso, SAMe é o S-adenosilmetionina, que quando vira uma colangiohepatite já afeta o fígado também. Uma coisa que é interessante, eu já vou responder, Tati, você sobre tirar a vesícula, pergunta bacana, eu vou te responder. Se vocês pararem para prestar atenção nesse tipo de efusão aqui, esse gatinho aqui tinha PIF, tá? Mas eu coloquei para mostrar esse tipo de efusão. Alguns desses pacientes, pessoal, 1/3 dos pacientes com colangite crônica tem efusão. Efusão abdominal ou um pouco de efusão pleural, o mais comum nesse caso é efusão abdominal. Mas esse tipo de efusão não é drenável.
tá bom? É um pouco de efusão. E é uma efusão característica com a pífia, de um exudato não séptico. Mas não assusta se você pegar um gato de 9 anos com toda essa situação, aí você drena, manda para análise, dá um exudato não séptico, você fala, ih, deu ruim, tá com pif. Não é, é comum, um terço dos pacientes com colangite crônica vão ter esse tipo de efusão, tá bom, pessoal? Mas não é muito, não é drenável, tá bom? Mas, tipo, às vezes você até consegue drenar guiado por ultrassom, mas não é aquele paciente que você deita de lado, faz uma punção e vem aquele tantão de líquido, beleza? Sobre tirar a vesícula, pessoal, a Tati falou uma coisa interessante, tirar a vesícula do gato. Por que que não adianta nessa situação? Tem uma pessoal que fala assim, ah, não pode tirar a vesícula de gato. Pessoal, tirar pode. A grande questão é que os pacientes, primeiro, eles respondem, por exemplo, quando você tem cálculos, né? Muitas vezes você tira a vesícula de cão. Gatos não se beneficiam tão bem desse tipo de situação, né? Então, assim, você poder tirar, você pode, mas a gente tem um problema de ligar o ducto comum ali, tem que ser um cirurgião experiente, tomar cuidado com isso. Mas a gente não tira quando tem que fazer alguma coisa que está com obstrução, liga no intestino, os resultados são melhores. Por que que aqui, com obstrução de ducto biliar, não adianta você tirar a vesícula? Porque você tira a vesícula, mas os ductos biliares lá embaixo, colédono, ducto comum, esses ductos estão obstruídos. Então não adianta, porque a bile sai lá do fígado, vai lá para o colédono, vai lá para o ducto comum e sai no intestino. A vesícula serve só para armazenar. Ela está muito engurgitada, ela está super cheia porque está armazenando, mas não tem para onde ir. É a mesma coisa de um gato obstruído, beleza? Então você tirar a vesícula nesse caso não adianta, porque você vai tirar a vesícula, o ducto vai continuar obstruído, certo? Mas se você liga essa vesícula no intestino, o que está acontecendo? A bile está saindo do fígado, dos ductos intrahepáticos, está indo para a vesícula para armazenar e está caindo no intestino. Então você está dando uma outra rota para a vesícula, para a bile chegar no duodeno, tá bom? Aí a gente tem a colecisto duodenostomia, colecisto jejunostomia. Aí vai de cirurgião, alguns cada um prefere uma técnica. Tá bom, aí já não é muito a minha praia, porque essa cirurgia, pra te falar a verdade, eu não sei nem por onde que começa. Já auxiliei 2 ou 3 vezes essa cirurgia. É uma cirurgia muito legal, tá bom? Mas eu não tenho as caras de fazer, não. Cirurgia bem complexa, tá bom, pessoal? O diagnóstico, pessoal, o hemograma não vai ter nada digno de nota, tá bom? E você tem aumento das enzimas hepáticas de forma aleatória, porque vai depender de como que tá o quadro. Se o intrahepático estiver muito afetado, se o ducto externo estiver muito obstruído, então você tem aumento de gama-GT, fosfatase alcalina, bilirrubina, muitas vezes a ALT, mas a ALT não é tão comum, mas aumento de gama-GT e fosfatase alcalina é muito comum você ter. Bilirrubina é óbvio, né, que esse paciente a gente falou que ele tem uma icterícia crônica, então fosfatase alcalina e gama-GT é muito comum nesse paciente, só que aqui você precisa de um ultrassom, porque na hora que você faz o ultrassonografista bom já olha, já vê que tem remodelamento, já fala se tem sugestivo de fibrose ali dos ductos, contudo, sugestivo, para você fechar esse diagnóstico, você vai precisar da biópsia, tá bom? Aí sim você vai precisar da biópsia. Animais, nessa situação, eu recomendo com certeza que você faça a biópsia e a cultura de bile desse paciente. E aí você vai achar o quê? Sinais de inflamação crônica dos ductos biliares. Olha a biópsia aqui, a foto da biópsia. Na aguda, você tem o ducto, né? Que o ducto aqui. Você tinha neutrófilos, aqui você tem linfócito, macrófago, neutrófilo, então você tem tudo aqui, certo? Então você tem uma coisa mais difusa, característica de inflamação crônica, quer dizer, é característica que esse paciente já teve vários processos. Agora, no tratamento desse paciente, olha que interessante, eles vai se beneficiar com SAMe, Ursacol, se não tiver obstrução de ducto biliar, certo? Ele é um paciente que se beneficia bastante de corticoides, tá bom? Porque você usar a prednisolona em dose anti-inflamatória que mostra resultado
para diminuir a inflamação. Interessante que lá na colangite, se você pegar os artigos, né, se você pegar na literatura, até em livros, por exemplo, a gente tem, o Susan Little é a nossa bíblia que a gente tem hoje, né? Vê que na colangite aguda, os pacientes não têm tanto resultado assim, e você vai tirar a inflamação dele, mas eles não têm tanta melhora, não mostra tão efetivo o uso do corticosteroide em dose anti-inflamatória no tratamento. Não diminui tempo de internação, não diminui tempo de tratamento desse paciente. Aqui sim, esse paciente já se beneficia com o uso de corticosteroide, tá bom? Quando ele tem esse processo, normalmente a gente trata esse paciente quando ele tem uma reagudização do processo. É um paciente que normalmente ele toma na vida dele de modo prolongado o Ursacol e o SAMI, tá bom? Só que quando ele tem uma agudização, qualquer mínima inflamação que ele tem naqueles ductos que já estão fibrosados, já faz muita diferença. Então você usar o corticoide, 1 mg por quilo, nesses pacientes, para ajudar a tirar aquela inflamação, pensa, se você tem um ducto normal aqui, aí o paciente tem uma colangite neutrofílica, inflamou, ficou isso aqui. Mas você tem um paciente que já teve uma colangite crônica, já está assim, já está super diminuída a luz, já tem obstrução de ducto biliar. Aí inflama, tem uma reagudização, faz isso aqui. Qualquer mínimo que você consegue desinflamar esse ducto biliar já é interessante. Então quando esses pacientes reagudizam... Opa, travei e voltei. Quando você tem esses pacientes que você reagudizam, quando tiver reagudização, pessoal, você vai ter que fazer antibiótico terapia nesse paciente. E aqui pode ser que a amoxicilina com clavulanato não responda, porque ele já teve processos crônicos e muitas vezes maltratados de dar amoxicilina por 7 dias, por 10 dias. Mas se a gente não tem a cultura de bilha, é o primeiro que a gente vai testar. Então você vai ter que fazer o tratamento com 4 semanas com antibiótico e com corticóide em dose anti-inflamatória, beleza? Nesse paciente. Lembrando que, pessoal, é muito comum esses pacientes terem que passar pelo processo cirúrgico, tá bom? Se você for fazer biópsia hepática ou qualquer tipo de cirurgia nesse paciente, não esqueça de fazer também a cultura de bile. Ela é indispensável. E, pessoal, por fim, não menos... Aí o pessoal falou assim, nesses casos de reagudização, usa o corticoide por quanto tempo? A literatura recomenda você usar de 2 a 4 semanas, tá bom? Normalmente para falar a verdade, pessoal, não é comum. Eu nem lembro quantas vezes eu já peguei colangite, pacientes com esse tipo de colangite. Não é uma rotina pra gente como é a colangite supurativa. E eu sempre tenho que usar por 2 semanas. Isso aí já vem o problema, né? E se ele for nefropata, não, pessoal? E tenta não usar o corticoide, aí é bom evitar, usa só antibiótico terapia. Nossa, mas aí você tá com azar, um cara que é nefropata, já tem colangite crônica e aí reagudiza, é sacanagem com o bicho, né? Mas acontece, né? Infelizmente a gente sabe que a gente tem gatos que tem FIV, complexo somatite de gengivite, aí você tem que usar corticóide, o bicho é diabético, o bicho é renal crônico. A gente tem muitas situações que a gente passa, que a gente fica mesmo entre a cruz e a espada, né? São situações complicadas mesmo. E por último, não menos importante, pessoal, a colangite linfocítica, que tem caráter autoimune, que é quando você tem infiltração de linfócito, tá bom? Em volta desses ductos, e aí é um processo bem autoimune. O problema desses pacientes é que eles vão ter esses processos de colangite com diagnóstico semelhante com as enzimas. A mesma coisa, né, que a gente costuma encontrar, os aumentos das gamas GT, fosfatase alcalina, bilirrubina, só que eles não são responsíveis ao tratamento. São pacientes que você faz o tratamento e esses pacientes não melhoram. Então lembra que eu falei para vocês, gente, começou a tratar um paciente desse, ele não está melhorando em hipótese nenhuma, faz uma biópsia, tá bom? E às vezes você faz ultrassom, pessoal, você vê a inflamação dos ductos biliares, da vesícula biliar, mas ele não responde. Nessa situação, ou é um caso de uma bactéria resistente, o que não é comum, porque graças a Deus a E. coli ainda responde muito bem a amoxicilina com clavulanato, ou você tem um caso de colangite linfocítica. Um achado que é muito comum nesses pacientes, pessoal, é efusão abdominal,
tá bom? Então toma cuidado em animais com menos de 9 anos que desenvolveu uma colangite e está com efusão abdominal. Sabe aquela efusão que você acha no gato com colangite crônica? Ele tem aqui também. A gente tem que só ficar esperto que sabe que gato com tríade, pancreatite pode desenvolver essas efusões também. Mas aqui nessas colangites linfocíticas elas podem acontecer, mas é mais uma coisa para você pensar, nossa, tá com efusão, não tá respondendo ao tratamento, quem sabe não seja, né, esse tipo de situação. E eis aqui, sabia? E hipoalbuminemia, é muito comum você encontrar hipoalbuminemia nesses pacientes, tá bom? Que tem esses tipos de colangite. Então, não é nada patognomônico, mas você encontra bastante hipoalbuminemia nesses pacientes, certo? E aí quando você faz a biópsia, aí deixa eu colocar aqui. Quando você faz a biópsia, pessoal, aqui você tem, deixa eu achar aqui a setinha aqui, os ductos biliares aqui, esses pontinhos roxinhos aqui é tudo linfócito. 1 milhão de linfócitos rodando. Aqui, ó, aqui eu tenho uma foto aqui, uma melhor aqui, ó. O ducto aqui, essa bolinha, e o tantão de linfócito, tudo linfócito. Essas bolinhas roxas rodeando o ducto, tá bom? Aí a Maria Regina perguntou assim: a obstrução por platinossomias é colangite? Sim, pessoal, vai ser uma colangite sim. Tá bom? Não tem jeito. Você vai ter um processo de colangite, colangiopatite, só que aqui não tem uma classificação de crônica, supurativa ou linfocítica. É colangiopatite secundária a platinossomias. Olha que interessante, olha aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Uma vesícula biliar, o fígado de um paciente que está... Isso aqui é um fígado de um paciente, outra vesícula biliar bem espessada, tá engurgitada. Ah, aqui a foto não deu para ver direito. O fígado tá com aspecto grosseiro, os ductos intrahepáticos aqui engurgitados. Ah, não deu para ver não, ficou ruim. Mas depois eu vou postar a foto lá no Instagram. Então, o que você vai fazer para tratar esses animais que tem esse tipo de colangite? Você vai fazer o mesmo tratamento para colangite, colangite neutrofílica, é o mesmo tratamento, tá bom? Com um adicional de drogas imunossupressoras. Luiz, mas você usa antibiótico aqui também, mesmo sendo autoimune? Pessoal, sim. E aí é uma coisa que eu procurei muito para saber por quê. Eu não achei nenhum estudo que fala, que mostra, que me provasse isso, né? Que fala que os animais que têm esse tipo de colangite se beneficiam com os antibióticos, mas se você pegar na literatura, nos livros, por exemplo, falam para fazer o tratamento com antibiótico terapia também. Eu não sei se aqui você usa antibiótico terapia por medo de desenvolver uma tríade nesse paciente, você usa de forma preventiva, mas nessa situação aqui, eu realmente não te falo assim, Luiz, me justifica a utilização do antibiótico nesse paciente que está com colangite autoimune. Eu não sei te justificar, mas a literatura realmente recomenda, tá bom? Fala assim, Luiz, me manda um estudo. Não tenho. Tá? Mas realmente ela recomenda que você use, faça o mesmo tratamento que você faz para linfocítica, para neutrofílica, com o adicional de ter que fazer uma terapia autoimune. A grande questão, pessoal, é que a prednisolona sozinha, 2 mg por quilo, tende a não resolver, às vezes responde, mas o mais comum é você ter que associar a 2 mg por quilo de prednisolona, CID, com clorambucil, 0,25 mg por quilo a cada 48 horas, tá bom? E aí você vai fazendo isso e reduzindo até a menor dose eficaz. Pode ser que quando você tira esse animal da crise, você vai desmamando e consiga usar a sua prednisolona. Mas no começo, nesse paciente que está com quadro agudo, é difícil. Dificilmente você consegue fazer só com a prednisolona. Tá bom? Vamos ver o que a Sara falou aqui. Eu estou monitorando um gato que tem colangite, hepatopata, doença renal policística, inflamação do pâncreas e o estômago, e agora tem ascite. Qual que é a idade desse gato? Esse paciente, pelo que você está me contando aí, parece que ele está em tríade. Mas se ele for um animal idoso, talvez ele já tenha uma colangite crônica. Tá bom?
Nossa, isso é engraçado, né, pessoal? Acontece muito isso na vida da gente. Quando a gente vê na literatura, na faculdade, lá na aula, é tudo muito bonitinho, né? Ou o paciente tem FeLV, ou ele tem neoplasia, ou ele tem doença autoimune, ou ele tem complexo reumatite gingivitis, ou ele tem diabetes. Mas aí você chega na vida, ele tem tudo. Aí você tem que usar uma coisa para tratar a doença A, mas piora a doença B, aí tem que usar uma coisa para a doença B que piora a doença A. Então, assim, isso acontece bastante no nosso dia a dia. Pessoal, Sara, eu acredito que esse paciente possa ter uma colangite crônica, tá? E ele pode ter agudizado ou não o processo e desenvolvido uma tríade. O pessoal perguntou se eu vou mandar esses artigos no grupo do Telegram. Pessoal, eu posso mandar. Eu mando. Você sabe por que eu não gosto muito de mandar artigo pro pessoal? Se você ver nas minhas aulas aqui vou mostrar aqui os slides para vocês verem. Eu coloco sempre assim, ó. Os artigos todos assim, o pessoal ver. Mas sabe por que eu não gosto de mandar? Ixi, tem artigo pra caramba nessa aula aqui. Porque dificilmente o pessoal lê. Sério. Eu posso mandar. Se vocês quiserem, eu posso mandar. Mas eu acho difícil, ainda mais que a maior parte dos artigos que eu tenho são tudo em inglês. Olha o cachorrinho aqui, querendo participar da aula. Mas eu mando. E aí, olha só, Sara, que interessante. Você falou aí, come bem a tela. Lembra que eu falei da colangite crônica? Que talvez que o proprietário, às vezes, ele nem percebe que o paciente está doente, porque aquilo é uma situação tão comum para ele. Eu acho que vale a pena investigar, fazer um ultrassom desse cara, tá? Bom, pessoal, essa foi a live de hoje. A gente ainda tem a parte de doença inflamatória intestinal, tá? Ontem a gente fez pancreatite, hoje doença inflamatória intestinal. Amanhã não tem como eu fazer live. Quinta-feira a gente vai ter aula com a doutora Ana Cristina sobre dermatofitose, tá bom? O colega vai ser aqui no canal, no meu canal, tá? Dr. Luiz Felinos. A gente vai ter aula com a doutora Ana Cristina na quinta-feira, 8 horas da noite. E a terceira parte eu vou fazer na sexta-feira, que é a doença inflamatória intestinal. Beleza? Obrigado por mais um dia com vocês aqui. Eu realmente, ontem quando eu falei que ia fazer hoje de novo, eu achei que não ia dar ninguém. E deu aí 50, 60 pessoas durante a live. Fico muito feliz de estar com vocês, de verdade. E encontro vocês na quinta, porque eu vou estar assistindo também a live da doutora Ana Cristina. E na sexta a gente está de novo falando de doença inflamatória intestinal. Beijão e boa noite.